Não é instrumento guiado, mas centro que guia. Apenas ele é consciente. Todo o trajeto precedente não passa de inconscientes movimentos automáticos. No espírito, a vibração, que se tornou radiante, atingiu o termo final, depois de, para atingi-lo, haver passado por vários graus de transformação, através de vários órgãos especializados, de capacidades e funções diferentes, e depois, também, de haver percorrido o caminho de que um trecho está num mundo e outro trecho está no outro, embora os órgãos se relacionem estreitamente e as fases sejam contíguas e sucessivas, de modo a formar um caminho desembaraçado e contínuo de um extremo ao outro. Com isso, a primeira metade do trajeto foi percorrido e o período de ida está completo e acabado. Nada mais nos resta senão examinar a segunda metade do circuito, isto é, o período de volta, a parte em ver-se complementar em que a primeira se completa e cuja existência é indicada e imposta pela universal lei de dualidade. Portanto, observemos agora como a corrente se move em sentido contrário, desse modo completando o ciclo. Gerador de vibrações não é somente o mundo exterior, mas também o mundo interior. O mundo imponderável da personalidade é muito mais vasto e rico que o dos fenômenos tangíveis. Não o vemos, muito embora lhe saibamos da existência. Representamo-lo por imagens que não lo revelam no campo das sensações e nos mantêm unidos em torno do mesmo modo de sentir. Se essas imagens fossem vazias de significado, não subsistiriam. Se subsistem, é porque são animadas por uma realidade interior persistente e sustenta-se por si mesma, que de algum modo percebemos e com que instintivamente concordamos. Ouvimos dentro de nós a voz do imponderável, exprimimo-la por meio de símbolos, através deles, exprimimos nossa sensação e, assim, entendemos-nos uns aos outros. Esses símbolos continuam vivendo entre nós e evoluem conosco. Conhecemos-los e somos capazes de reconhecê-los. Por detrás deles palpita a realidade que sentimos e eles nos manifestam. Não importa que essa realidade se situe no imponderável. Continua sendo realidade assim mesmo. Os símbolos desempenham, precisamente, a função de materializá-la no campo do sensível, isto é, de torná-la capaz de impressionar-nos os sentidos, através da via normal de percepção sensória de que já falamos. As imagens não constituem, portanto, simples imaginação e forma inútil, mas têm alma e ela é que nos fala. São projeções tiradas do mundo espiritual sobre o nosso, formas materiais que revestem as figuras imateriais. Trata-se de percepções que, por via contrária da normal, e a ela oposta, derivam daquele mundo interior que ninguém pode ver com os olhos da carne, mas é visto perfeitamente pelos do espírito. Como é que podem, no entanto, a vibração e a sensação descer do mundo espiritual até este mundo material? Que caminhos percorrem para atingirem nossos órgãos sensórios? A posição inversa, que os dois mundos guardam entre si, contém implicitamente e nos mostra, ao lado de um caminho, o que segue direção contrária. Já examinamos a estrada de volta, a fim de constituir a indispensável segunda metade do circuito completo. Também já tivemos ocasião de examinar o percurso que vai do exterior para o interior. Consideremos, agora, o percurso contrário, isto é, o que caminha de dentro para fora. Neste caso, o trajeto por nós já considerado em sua posição normal, se inverte, assume posição inversa e passa a percorrer, nesta ordem, os seguintes pontos: espírito, cérebro, nervo óptico, retina. Aí, a fonte da corrente dinâmica não se situa mais no ambiente material externo, mas sim no ambiente espiritual interno. Não emana do objeto, mas do sujeito. O processo se inverte totalmente e as transformações não se realizam no sentido da desmaterialização, e sim no da materialização. A corrente que provém do espírito é, em princípio, radiante e o cérebro não é mais aparelho transmissor, mas apenas receptor,
exatamente como se fosse um aparelho de rádio, ou de televisão, que capta essa energia radiante para que, em seguida, percorrendo a rede nervosa, possa, através do nervo óptico, atingir a retina. Desse modo, a imagem, passando através de vários órgãos transformadores, pode chegar ao mundo material e assumir-lhe as características. Portanto, os dois mundos, o do espírito e o da matéria, o imponderável e o tangível, se comunicam. Ao primeiro chega, como representação imaterial, o equivalente da forma material. Ao segundo chega, como representação material, o equivalente da forma imaterial. Assim, através de uma série de trocas, o conteúdo de cada um dos mundos se derrama no outro, no qual, embora transformado, o encontramos sempre. A estrutura desses dois mundos contíguos e comunicantes não é idêntica. De um lado, temos um meio sensório analítico, de outro, uma forma sintética unitária. De um lado, o cérebro se ramifica por todo o corpo, através da rede nervosa, como se o quisesse polvilhar de células nervosas sensitivas para captar todas as vibrações do ambiente. De um lado, temos os canais especializados das vias sensoriais, a captação analítica, particular, definida, concreta, enquadrada nas dimensões do espaço e do tempo, canalizada e dirigida para vias cada vez mais centrais. De outro lado, o espírito sintetiza e unifica todas as sensações. Os canais cedem o lugar a livres radiações, sem fio. A captação torna-se sintética, geral, imaterial, em dimensões superespaciais e supertemporais, tendo como resultado final, elaborado e destilado ao longo do trajeto, da recepção sensória analítica do plano material. A vibração pode percorrer a estrada nos dois sentidos, com resultados diametralmente opostos. Naturalmente, percorre a via fisiológica comum, que transmite ao espírito os estímulos do ambiente. A outra via é menos conhecida, menos comum, mas existe. Quando a vibração percorre o caminho em sentido inverso, transmite ao ambiente os estímulos do espírito e nasce de movimentos da alma que todos nós conhecemos muito bem, pois, embora não possamos vê-los, sentimos-los profundamente. Se, porém, a inversão do circuito sensório é excepcional, todas as nossas manifestações vitais não provêm do interior. E em que consiste nossa vida senão em contínua manifestação de nosso espírito? Ao lado de cada uma de nossas atividades exteriores existe a correspondente atividade interior que dirige e guia, lhe condiciona de modo absoluto a atividade. Assim, ao lado de cada ação nossa existe a correspondente reação interior. O movimento exterior penetra na parte de dentro, imprimindo-lhe e gravando nela as suas características, assim como o movimento interno passa para o lado de fora, manifestando-se em infinidade de expressões. Voltemos, porém, ao caso particular do fenômeno óptico e observemo-lhe como funciona em sentido inverso. A vibração originária constitui, desta vez, um estado do espírito, um fenômeno do imponderável. O primeiro trecho do percurso não se faz através de condutores, mas funciona por via radiante. Desse modo é que são atingidas as células cerebrais, nada mais nada menos do que aparelhos radioreceptores. Aqui as radiações, além de serem captadas, se transformam ao primeiro contato com a realidade concreta, isto é, revestem-se de imagens, assumem o aspecto de representação do mundo material. O abstrato dramatiza-se, o genérico especifica-se, exemplificando-se como um de seus casos particulares, pois, enquanto o período inverso representa processo de espiritualização, este representa processo de materialização. Do cérebro até a retina a vibração se define e concretiza ainda mais, até chegar à sua forma óptica, que corresponde à forma física. Assim se chega à formação da verdadeira imagem na retina. O olho realmente registra a projeção que não provém do exterior, mas do interior, embora com idênticos resultados visuais.
Tendo a corrente percorrido o percurso todo, de um polo a outro, o período, não importa se positivo ou negativo nem em que direção se desenvolve, está completo e o sujeito sente sensação semelhante à normal, de modo que ele acredita estar vendo no espaço, sob forma concreta e vinda do ambiente exterior, aquilo que não passa da projeção materializada de uma forma imaterial, impossível de encontrar naquele ambiente. Tudo isso é levado à conta de alucinação, isto é, algo de real, produto de estados patológicos. No entanto, nada se tira a normalidade do fenômeno, a sua qualidade de fato natural e a veracidade da sensação que, em lugar de constituir expressão do mundo exterior, como acontece nos casos mais comuns, é tão somente expressão do mundo interior. Assim, nas visões a imagem efetivamente se forma na retina, como no caso de Bernadette de Lourdes, do mesmo modo que, em relação às vozes, caso, por exemplo, de Joana d'Arc, a vibração acústica se forma no ouvido. A mesma coisa se diga quanto aos outros sentidos. A única diferença consiste em que não vem de fora a excitação, mas de dentro, o que, aliás, pode-se compreender facilmente porque ambos os mundos estão repletos de energias em plena atividade. Como o mundo interior não é, como o mundo exterior, igual para todos, visto que são muito diferentes as capacidades espirituais e o grau evolutivo, explica-se desse modo porque, nesses casos, a sensação visual, auditiva etc., e absolutamente pessoal e incomunicável, isto é, seja capaz de captá-la apenas o sujeito que se encontre em condições adequadas. Desse fato deriva a desconfiança que ele provoca, e a peste de patológico que gratuitamente lhe atiram. Tudo isso pode completar as observações do volume As Noures, estudo crítico da técnica receptiva com que se escreveu a grande síntese. Agora podemos explicar melhor o fenômeno da inspiração. Trata-se da captação de noures ou correntes de pensamento que emanam de centros espirituais e ficam vibrando no espaço. Ainda este caso, o fenômeno se dá por via radiante, mas o receptor não é mais o cérebro, mas o espírito do indivíduo que recebe e, exatamente para pôr-se em condições de captar essas correntes, deve antes de mais nada colocar-se em estado de vibração harmônica ou sintonização. O mesmo fenômeno pode dar-se entre os espíritos de dois ou mais homens vivos, ao invés de se comunicarem pelo meio mais demorado, projetando o pensamento através do cérebro, nervos, órgãos vocais, da palavra inclusive, preferem transmitir e receber diretamente por via radiante, muito mais rápida, telepatia. Assim, o impulso psíquico pode partir de outros eu, não importa de encarnados ou desencarnados. Nessa primeira fase, o pensamento está em estado radiante puro. Assim determinada, por causas próprias ou alheias, a vibração que se faz sentir no espírito, deste centro e da maneira já explicada, se transmite ela ao cérebro e aos outros órgãos sensitivos. Nem todas as percepções, porém, especialmente as de ordem superior, devem percorrer, para serem sentidas, todo o período de retorno até chegar ao órgão sensório. Pelo contrário, podem deter-se nos primeiros estágios da transformação, se mostrarem suficientes. No caso de tratar-se de conceitos, basta, para serem percebidos, que o cérebro os capte, especialmente quanto aos intelectuais, torna-se desnecessário, em absoluto, que entrem em jogo as vias sensoriais. Assim, na captação noúrica, o pensamento desce do mundo espiritual, onde se encontram tanto a fonte transmissora como o receptor, que primeiro funciona como antena e, depois, como transformador, isto é, canal em que se realiza o processo de materialização da ideia, processo diametralmente oposto ao normal, que consiste na espiritualização da percepção sensitiva. O primeiro desses fenômenos encontramo-lo na fé, na arte, na intuição, na inspiração, nas revelações. O cérebro,
Portanto, é o órgão bipolar e o diafragma central que, suspenso entre duas vidas, pode ser percutido pelas duas opostas aparências da realidade. Observemos mais um pouco. De acordo com a capacidade do ser, as correntes podem mover-se de uma ou outra direção. Geralmente, por serem os indivíduos mais desenvolvidos física do que espiritualmente, a vibração vai da matéria ao espírito. Excepcionalmente, porém, as correntes podem movimentar-se ao ponto de provocarem sentido inverso à projeção sensorial, quando o indivíduo é espiritualmente forte e, em compensação, fisicamente fraco. Esse fato, aliás, já foi por nós devidamente frisado. Para inverter a direção da corrente, torna-se necessário que também seja inversa a potência dos dois termos extremos. O gênio, o artista, o santo, na qualidade de seres inspirados, são espiritualmente fortes e nisso superiores à média, pertencem ao tipo evoluído. Na vida vegetativa do evoluído, não é possível nem concebível essa reversão de sensibilidade. O indivíduo normal geralmente conhece e vive apenas a primeira metade do fenômeno, pois é limitado, atrófico e, por isso, funciona muito mal no que diz respeito ao espírito. Os tipos desenvolvidos, porém, conseguem perceber em ambas as direções e tomar consciência não só da vida material projetada no espírito, mas também da íntima vida espiritual, percebida como projeção sensorial. Podem, desse modo, viver não apenas uma vida, a vida vegetativa, que é a mais comum, mas duas vidas, a vida normal e concreta da matéria e a vida do espírito, feita de imponderáveis e inversa. Esse é outro mundo, imenso como o mundo físico. No entanto, muita gente não o vê, não o compreende, não lhe admite a existência. Irrealidade negada por muitos. Por aí se vê que abismo de incompreensão divide os seres diversamente desenvolvidos. Muitas das coisas aqui narradas se referem exatamente a essa vida para tantos inacessível. Dos conceitos aqui registrados muitos baixaram, nas asas da inspiração, do mundo íntimo do espírito, isto é, graças à inversão do sentido normal da corrente vibratória. A visão, narrada em 2 dos capítulos precedentes deste volume, formou-se opticamente na retina, mas de olhos fechados, graças à projeção interior, com a mesma sensação causada pela visão óptica normal. Estas páginas constituem viva aplicação dos princípios já expostos, são estas afirmações nada mais nada menos que resultado experimental. Cada uma das duas vias, consideradas de per si, representa metade da dupla vida total. A verdadeira vida completa é binômio bipolar e bifronte. Eis nova aplicação da universal lei de dualidade. E é até mesmo neste caso o binômio se equilibra em dois termos inversos e complementares. Observemos mais ainda. Temos espírito e corpo, o imponderável e a matéria, consciência e fenômeno, o eu e o ambiente, a vida interior e exterior, contemplativa e ativa, a percepção espiritual e a percepção fisiológica, a impressão subjetiva proveniente do mundo interior e a impressão objetiva proveniente do mundo exterior. O primeiro termo é eletricamente positivo, o segundo, negativo, o primeiro em ondas curtas, o segundo, em ondas longas, um é de alta, o outro, de baixa frequência, e, na passagem de um a outro extremo e ao contrário, deve dar-se mudança de sinal, de comprimento de onda e de frequência, muito mais notável que a simples normalização das imagens ópticas. Entramos ao nascer, no segundo tipo de vida e dele saímos ao morrer. Ao morrer, entramos no primeiro e dele saímos ao nascer. A própria lógica da arquitetura do universo impõe esses equilíbrios todos. A verdadeira vida, completa e íntegra, oscila continuamente de um a outro de seus polos. Só assim, percorrendo alternativamente uma e outra metade, o ser incompleto pode viver a vida integral. O tipo comum está na Terra do lado que parece vida, mas é morte, se visto do lado oposto. Para os do além,
Ele parece indivíduo entorpecido, à mercê da ilusão dos sentidos. O evoluído não sabe viver apenas a vida dos vivos, mas vive também a vida dos mortos. De um lado é dia, do outro, noite. De um lado, luz, do outro, trevas. Tudo conforme, é claro, com a posição em que nos encontramos. Na Terra, para os vivos a via direta e normal da percepção é a fisiológica, a inversa excepcional é a via espiritual. Para os mortos ou, melhor, para os vivos de além-túmulo, a via direta e normal da percepção é a espiritual, a via inversa excepcional é a via fisiológica. Entre as duas formas de sensibilidade existe a mesma relação que entre vigília e sono. A primeira caracteriza-se por percepção límpida e exata, a segunda oferece-nos percepção vaga, sonambúlica. Quando o estado ativo se manifesta no lado da vida, as qualidades do lado oposto permanecem latentes, em estado de espera e em repouso assim, funcionando cada uma por sua vez desenvolvem-se graças a essa atividade alternada, enquanto a outra parte, a antítese do binômio, permanece por sua vez espera. Essa oscilação entre atividade e repouso, entre ausência e presença, entre vida e morte, constitui o ritmo do fenômeno vida, em relação a cujos ritmos se fazem as harmonias universais. O fenômeno vida não pode constituir exceção dessa lei de simetria, de justiça compensadora. Em nosso universo, tal como está construído, não passa de absurda qualquer posição de desequilíbrio, não compensada pelo correspondente impulso contrário. Uma única exceção faria desabar todo o edifício. A percepção inversa, espiritual, pode dar-nos ideia do tipo de sensações dominantes do além-túmulo. Além disso, se aparecem também neste mundo e, portanto, existem como fato objetivo e experimental, clarividência, inspiração, visões, profecia, e-nos lícito perguntar para que servem, tendo em vista as finalidades biológicas, as qualidades supernormais. E não nos esqueçamos de que, na natureza, todas as coisas existentes, pelo simples fato de existirem devem ter objetivo determinado. Trata-se de qualidades que esperam sua vez de entrar em atividade, estão adormecidas agora, mas viverão na outra vida, que chamamos morte. Por isso, enquanto a sensação terrena resulta da vibração específica de uma série de células enfileiradas à maneira de canais condutores, no além-túmulo a sensação é causada por um estado vibratório sutil, de ondas curtas e alta frequência, que, todavia, abrange todo o ser imaterial. Teremos sensações de grande extensão e alcance, se comparadas com as sensações limitadas, mas precisas, da vida terrena. No entanto, para nós que estamos chumbados às vias limitadas dos sentidos, pareceriam evanescentes, imateriais, indefinidas, flutuantes e sonambúlicas. A sensibilidade do desencarnado é difusa, não possui órgãos específicos aptos a captar vibrações particulares e definidas. Sensibilidade, para nós estranha e fantástica, como que adormecida, em transe. Sensibilidade de conjunto e não de minúcias como a nossa, mas sintética que analítica. Assistimos neste caso a uma espécie de vaporização da sensibilidade, entendida de acordo com o sentido terreno, que em compensação aumenta de intensidade relativamente às qualidades opostas àquelas qualidades materiais em que se lhe torna maior a debilidade, isto é, como generalização e abstração. Assim, a verdadeira solução dos problemas reside mais na intuição do que na razão. A centelha reveladora brilha no espírito intuitivo e não no cérebro raciocinante, que não cria, mas apenas explica e aplica. Da parte do corpo temos o espaço e o tempo, quer dizer o limite. Da parte do espírito, o infinito e a eternidade. A extinção dos limites importa na ubiquidade e na presciência do futuro. O eu espiritual vê longe, vê o conjunto, é bem orientado, sábio, olimpicamente calmo. O eu vegetativo está encerrado no espaço e no tempo, isto é, na prisão do limite,
está sujeito a fatigante corrida para superá-lo, anseia pela evasão, é analítico e desorientado, vive e percebe apenas as particularidades, entre coisas insignificantes e transitórias. O mundo de além-túmulo é o dos valores morais, o mundo de aquém-túmulo é o dos valores materiais, da luta, do trabalho, da riqueza. O senso moral emana do espírito. Tudo isso naturalmente presume adequado desenvolvimento até mesmo em relação ao lado espiritual da vida. Sem ele não podemos alimentar a esperança de encontrar as qualidades que lhe são inerentes. Do lado de lá, atividade especulativa e abstrata, deste atividade utilitária e concreta. Duas formas de vida, duas linguagens completamente diferentes, contemplação e ação. Todo mundo tem virtudes e qualidades próprias de uma escala de valores exclusiva. No topo da escala de valores terrestres coloca-se o interesse egoísta, no da escala de valores espirituais estão a bondade e a justiça. O Evangelho, o reino dos céus pertencem ao mundo do lado de lá, são luzes que dele promanam, revelando nulo. Cada um de nós imagina o paraíso ao seu modo e luta para conquistá-lo, ou do lado de cá ou do lado de lá. Quem hoje goza na terra amanhã sofrerá na outra vida, quem hoje sofre no mundo, amanhã gozará no céu. O Sermão da Montanha, quando diz bem-aventurados os que sofrem, amanhã gozarão, exprime a lei de dualismo e equilíbrio e mostra uma das aplicações de sua lógica e justiça supremas. Quem executa bem suas tarefas neste mundo, executa mal suas tarefas do lado de lá e ao contrário. Os valores se invertem. Assim a sublime loucura da nobreza se explica como condição necessária de grande riqueza espiritual. A qualidade do espírito é a sensibilidade e todo espiritual é um sensitivo. O evoluído é o tipo biológico que conhece essa outra vida também e os seus valores. Tudo isso o evoluído ignora. Aquele tipo biológico é o canal por onde estes valores descem na Terra e fator da fecundação espiritual da matéria. A tarefa do artista consiste em plasmar a forma que nos revela o imponderável, representando a nossos olhos. Deve, pois, inspirar-se em valores eternos. Se, no entanto, vai buscar inspiração a coisas rasteiras, representando os valores terrenos, o artista atrai e deixa de cumprir a própria missão. Dos equilíbrios da vida participam também as atividades supranormais, que outra coisa não representam sino legítima função biológica. Por aí se vê que a sociedade humana precisa também do artista, do inspirado, do gênio, do santo, embora quase sempre incompreendidos e maltratados são indispensáveis. Cabe-lhes a tarefa de, enfrentando sozinho todo risco e canseira, mergulhar nos abismos do mistério, apoderar-se-lhe dos valores e trazê-los até o plano humano, a fim de dinamizá-lo, orientá-lo, dirigi-lo. A matéria não é autossuficiente, sabe viver e progredir apenas se animada pela divina centelha do espírito. Aqueles seres, ainda raros, representam na sociedade as células especializadas na função evolutiva. O involuído mostra-se incapaz de progredir sozinho e fortalecer-se, por isso, necessita dessas antenas reveladoras e desses canais dinâmicos. Os sábios equilíbrios da lei suprem-lhe essa incapacidade, fornecendo-lhe esses apoios. Ele, então, crê. Quem se revela incapaz de por si mesmo ver é constrangido a acreditar piamente em quem vê por ele. Quem não sabe, à custa dos próprios meios, subir o áspero caminho espiritual se vê obrigado a apoiar-se em quem o sabe e a depositar confiança em quem, tendo visto, dá testemunho de tudo quanto viu. Por isso, quem sabe assume o compromisso de testemunhar a verdade, se cala, traz sua função biológica de célula evolutiva, mesmo que proclamar a verdade possa às vezes levar ao martírio. Na divisão do trabalho da vida a parte que lhe toca é essa. Se não puder oferecer a todos a prova direta do que, por transcender as capacidades e experiência comuns, se mostra inconcebível, sua vida de evoluído, orientada de modo bem diverso,
deve ser tão sublime que constitua prova bastante. Desce, desse modo, até nós evanescente realidade do espírito, que, embora lhe constitua a própria alma, nossa vida concreta sempre nega, a estranha e longínqua realidade que gostaríamos de esquecer e, no entanto, estamos continuamente seguindo, invocando-a nas preces, representando-a nos ritos, materializando-a nas criações artísticas. A humanidade concorda de tal modo com a existência do invisível que, com fundamento nesse acordo, se tornou possível o aparecimento das religiões. Se estas existem, possuem tanta importância histórica e social e exercem poderosa influência na vida dos povos, daí se conclui que elas satisfazem uma necessidade, um instinto e, por isso, desempenham uma função. De fato, na natureza toda apelo que exige resposta possui significado bem determinado. Normalmente, somos incapazes de, sozinhos, chegar até ao espírito. Não o vemos, embora nos chame e nos atraia, foge-nos e, no entanto, está entre nós, comove-nos e nutre-nos. A realidade cotidiana, colocada bem no outro extremo da vida, nega-o, embora lhe presuma a existência. Assim, através dessa via sensorial inversa por nós examinada, o espírito desce até nós e se comunica conosco. Eis o que acontece quando o crucifixo de S. Damiano fala a C. Francisco, Joana d'Arc ouve as vozes de Dom Remy, Teresa Neumann vê a Paixão de Cristo, a Beata Angela de Foligno escreve movida por inspiração, São João vê na ilha de Patmos o drama do Apocalipse. Tanto na visão como na audição supernormais a percepção vem no mundo interior e não do mundo externo. Isso levou muita gente a acreditar se tratasse de tipos de alucinações, patológicas apenas porque anormais, de projeções subjetivas e, só por isso, irreais. No entanto, a subjetividade constitui exatamente a característica lógica e natural. A sensação se origina de vibração que não provém do mundo exterior, mas do mundo interno. Não deriva de fonte objetiva dotada de existência própria, independentemente do sujeito, persistente, em si mesma igual para todos, embora ainda neste caso o modo de percebê-la não seja o mesmo para todos. Assim se explica e justifica a subjetividade da percepção, isto é, porque a luz e o som apenas possam ser percebidos pelo sujeito. Os homens normais não percebem coisíssima alguma. Embora presentes, não veem nem ouvem. Para que tivessem idêntica sensação, igual capacidade de ver e ouvir, deveriam encontrar-se nas mesmas condições, particulares e excepcionais, do sujeito. Como isso se torna muito difícil, não lhes resta senão tentar reconstruir, deduzindo-a do estado do sujeito, essa fugacíssima realidade íntima. Quando a ciência estuda esses fenômenos, o germe da incompreensão já se encontra nas suas premissas, isto é, na dúvida, no seu método de investigação, quer dizer, na experimentação objetiva, e na sua atitude sensória, cerebral e racional. Mas, no êxtase como na prece, não nos armamos de instrumentos de análise, de aparelhos de laboratório, para aumentar nossa capacidade de observação. Mas abandonamos-nos inteiramente à visão introspectiva, fechamos os olhos e concentramo-nos, olhamos para dentro de nós mesmos, do lado do espírito, isto é, exatamente na direção contrária à seguida pela ciência. O antagonismo entre ciência e fé, embora não se apoie em razão substancial, visto como constituem ambos apenas os dois extremos opostos da verdade e dois aspectos da realidade, nasceu precisamente do fato de que a fé diz respeito ao mundo interior, ao espírito, e a ciência se refere ao mundo externo, à matéria. Todas essas afirmações nossas parecem fantasia aos olhos da ciência justamente porque não resultam da observação, e sim da introspecção, exames orientados para direções diametralmente opostas. A realidade do positivismo científico constitui uma das metades da realidade completa.
A outra é dos artistas, poetas, santos, pensadores, místicos, inspirados. É a de todos os homens do espírito. 27. A personalidade humana. Primeira parte. Agora que percorremos caminho tão comprido, podemos finalmente enfrentar o problema da personalidade humana. Mas, antes de mais nada, observemos mais uma vez os problemas precedentes. O estudo da lei de dualidade conduziu-nos à visão da vida total e completa, mais ampla que a unilateral vida física. Nada mais lógico que, como todas as individualidades, também essa unidade da vida se divide em metades justapostas. A vida completa, como um pêndulo a oscilar continuamente, vai de um a outro de seus extremos e percorrendo esse caminho oscilante, evolui, não como vulgarmente se pensa, isto é, através de simples evolução biológica terrestre, mas sim através de evolução dupla, inversa e complementar, a material terrena e a espiritual ultraterrena, a do corpo e a do espírito. Uma vez que tudo é bipolar, é lógico que também o homem deva passar por duas experiências opostas, a da vida ativa e da vida contemplativa. Para conceber a existência no além-túmulo, basta-nos imaginá-la como o inverso da existência terrena. Dissemos que a psique apenas contém os resultados consequentes das experiências possíveis no ambiente que a cerca, isto é, não pode ser impressionada senão por elementos oriundos do mundo exterior. Essa crença, se podemos explicá-la como resultante da concepção comum que se faz da vida ou, seja, da meia-vida e não da vida completa, todavia não corresponde à realidade. Quem possui a vida terrena e a vida espiritual sabe muito bem que a psique contém, em quantidade e variedade, muito mais do que o ambiente externo pode oferecer e que grande parte de nossos conhecimentos podem, por vias interiores, provir de outras realidades. Os sonhos, a intuição, a inspiração proporcionam-nos sensações e resultados diferentes dos sensoriais, filhos da experiência terrena. Oferecem-nos concepções diversas das comuns concepções racionais, demonstrando conhecimentos que a Terra não pode dar. A sensibilidade do evoluído fica na fronteira de dois mundos e sua psique se enriquece com as experiências nascidas de duas realidades diversas. Muitas vezes o mundo interior lhe oferece muito mais do que o mundo externo. Mas, seja quem for o indivíduo, por mais rudimentar e inerte que se mostre seu espírito, a percepção interior sempre dá sinal de si, embora fraco. Não existe quem, em algum momento da vida, não a tenha experimentado, mesmo embrionariamente. Quem viveu o fenômeno inspiração sabe como é lábio e pronto a evanecer-se qualquer conceito espiritual, cuja radiação ainda não alcançou o cérebro e como só então o sujeito adquire consciência desse conceito e se torna senhor dele. Sabe como a solução dos problemas percorre vias absolutamente independentes dos processos lógicos e racionais e como o relâmpago, que ilumina uma zona de pensamento, de improviso o apreende. Poincaré, no seu livro Invention Mathematique registra nestes termos o fato. O que nos fere a atenção desde logo são as aparências de súbita iluminação, reveladoras de longo e prévio trabalho anterior. O autor observa, à custa de experiência própria, que nesses casos o pensamento se caracteriza pela rapidez, subitaneidade e certeza imediata. Quando menos se espera, apresenta-se à nossa mente a solução de problemas já de há muito propostos. Poderíamos citar inúmeros trabalhadores intelectuais, como, por exemplo, Goethe, para quem a criação artística não passava de revelação. Isso nos mostra como grande parte de nós mesmos opera fora do campo da consciência lúcida, onde se manifestam apenas os resultados de numerosos processos de elaboração e maturação. Nesses casos, como influem pouco nossa vontade e nosso esforço, nossos conceitos podem ficar adormecidos dentro de nós, bem recalcados e invisíveis nos planos mais profundos da consciência. Não obstante, desenvolvem-se e se aperfeiçoam, como se, aí nessas profundidades,
reencontrassem a ordem divina, e se fortalecessem graças à retomada de contato com a essência e as origens das coisas. Mais cedo ou mais tarde, porém, uma vibração afim os desperta e por sintonia, as outras vibrações não o conseguem, os faz reaparecerem, como um relâmpago, no campo da consciência. Percebe-se facilmente que se trata de criação pura e simples, constitui conquista de espírito, que exulta por desse modo aproximar-se de Deus. A meditação prepara o fenômeno, coloca a matéria-prima no abismo do espírito, propõe o problema e lança a interrogação. Silêncio. A mente debate-se no redemoinho do pensamento. Não consegue escapar-lhe, logo se cansa e esquece. Mas pôs em liberdade uma força que continuará agindo. Onde? Como? Esquecemo-la, chegamos quase a ignorá-la. E eis que de repente ressurge, transformada, fortalecida, luminosa. E antes se nos mostrava obscura e cansada. A alma, então, grita, como Arquimedes pelas ruas de Siracusa: Eureka, Eureka! Quem viveu o fenômeno inspiração sabe que a concepção mais profunda corresponde a uma posição psiquicamente inerte, de desatenção passiva, de distração relativamente ao assunto ou, mais exatamente, num estado de inexistência do pensamento ativo normal. Sabe que, quanto mais rápido e percussiente for do ponto de vista sensorial, quanto mais, em relação à vontade, tende para a pesquisa e observação, tanto mais esse pensamento serve de obstáculo à intuição. Sabe também, por experiência, que toda atividade reflexa de atenção e controle, toda tentativa consciente no sentido de passar do estado passivo de contemplação ao estado ativo de apreensão, recordação, controle, raciocínio, escrita etc., destrói a miragem e faz as ideias se desvanecerem. Isso tudo nos mostra esta grande verdade: a criação inspirada constitui um fenômeno de colaboração entre o homem e Deus, isto é, a construção, como se poderia crer, não resulta apenas da vontade e da ação, mas também no cumprimento da lei, na obediência a Deus, a quem devemos entregar-nos sem reservas. Mostra-nos também que a finalidade criadora se atinge ativa e passivamente, não só se impondo às sábias forcas vitais, mas também deixando-se arrastar por elas. A sabedoria egípcia resumiu num aforisma esse conceito: o arqueiro atira ao alvo, esticando e soltando o arco; o nadador chega à praia, nadando e ao mesmo tempo deixando-se levar pelas ondas. Em consequência da lei universal de dualidade, também esse fenômeno resulta do equilíbrio de duas partes inversas e complementares. Portanto, queremos e fazemos tudo quanto for necessário. Somos, porém, tão ignorantes, limitados e imperfeitos que necessitamos de ser guiados por uma sabedoria que nos supra a ignorância e por uma força capaz de trabalhar onde a nossa não consiga mais. E além de nossas possibilidades está a lei que satura a corrente das coisas com o pensamento de Deus e plena de natural sabedoria. Assim, parte de nossa melhor atividade pode consistir em obedecer à vontade de Deus. Assim, depois que fizemos nossa parte do trabalho, nossa obrigação se convém abandonarmos-nos à providência. Por isso o mundo consegue, em caótico estado de inconsciência, falar sobre assuntos de que não entende absolutamente nada. Do ponto de vista racional isso se chama inconsciência, pois o homem não prepara e, além do mais, ignora o seu futuro. Mas, do ponto de vista da intuição, no instinto em que a lei se faz ouvir, essa atitude representa, em essência, maravilhosa fé na sua sabedoria e na proteção divina. E a vida, que se sabe protegida, vai progredindo. Apenas desse modo se justifica o fato de querermos continuar a viver e a reproduzir-nos para irmos ao encontro de futuro pleno de espantosas incógnitas, embora saibamos que a vida nos oferece apenas canseira e dor. A intuição constitui um fenômeno espiritual e, por isso, revela e cria. A razão, ao contrário, é função cerebral e, pois,
mais do que a concepção de grandes ideias reveladoras, orientadoras e sintéticas, se destina às pequenas ideias da vida terrestre, práticas e analíticas. Algumas aplicações. A ciência moderna tem desvantagem em ignorar a vida do espírito e não dispensar-lhe cuidado algum. Esta ciência, porém, é filha de fase materialista do pensamento humano, quer dizer, racional, em antítese com a fase intuitiva, limita-se, em consequência, ao lado terrestre, prático, utilitário e material da vida. Pelo menos, enquanto essa fase não for superada, a ciência moderna não pode conhecer-lhe senão a referida parte. Enquanto isso, permanece na zona constituída de experimentos, análises, afastada da que se constitui de intuições e sínteses. Isso a torna incompleta, mutilada pela orientação, pela visão de conjunto necessárias para dirigir as pesquisas e chegar a uma conclusão. De fato, a ciência moderna tem finalidades utilitárias e não sabe pô-las de lado. Essa unilateralidade representa lacuna e defeito graves. Mas também a síntese é necessária, mas a síntese não se consegue senão através da intuição, isto é, trabalhando no polo oposto ao em que trabalha a ciência ou, seja, no polo espiritual. Ativa ao lado material, a ciência acumula conhecimentos, porém não fecunda. Falta-lhe a centelha do espírito. É necessário, sem dúvida, acumular conhecimentos materiais, mas é necessário também, como acontece no binômio sexual, que mais tarde o outro termo intervém e os fecunde. Se isso não se der, coisa alguma pode nascer. Quem afirma ser verdadeiro apenas o que possa ser demonstrado experimentalmente não exprime senão parte da verdade e ignora a outra metade, que afirma serem fruto de inspiração, fruto mais do espírito que experimental, de laboratório, todas aquelas verdades faltoras do progresso científico. Como consequência das observações até aqui feitas assinalamos, para o bem da ciência, o perigo constituído pela exasperação analítica de nossos dias, limitados a acumular experiências ao invés de se estenderem à descoberta de relações remotas, o perigo da especialização divergente devido ao predomínio desse método analítico. Se não ocorrer mudança de direção, que inteligentemente nos impulsione para a direção convergente e conclusiva, esse caminho nos conduzirá à pulverização da consciência. Membros não nos faltam, o que nos falta é cabeça. Os fatos acumularam-se demais, falta-lhes o senso unitário da coordenação. Há 100 e poucos anos Augusto Comte escrevia em seu curso de filosofia positiva, anunciando o advento do período atual. O presente período é a idade de especialização, graças à universal preponderância do particular sobre o espírito de conjunto. A observação muito minuciosa nos tornou míopes. G. B. Shaw chega a dizer, ninguém pode ser puro especialista sem ser perfeito idiota, no mais rigoroso sentido do termo. Leonardi, na introdução de seu livro A Unidade da Natureza, 1933, acrescenta, seria necessária uma classe de cientistas que, se entregasse inteiramente à cultura especializada, se ocupasse unicamente da determinação do espírito das diversas ciências, descobrindo-lhes o nexo, a fim de determinar-lhes os princípios comuns. Henri Poincaré, no seu livro A Hipótese e a Ciência, afirma que também as ciências, inclusive as mais exatas, necessitam de certa inspiração e devem seus progressos ao fatigante trabalho das faculdades subconscientes. Em seguida acrescenta, é quase infinito o número de fenômenos, por isso, não podemos submetê-los todos a experiências. A menos que não se queira conseguir simples acumulação de fatos. Pois a experimentação nos dá apenas certo número de pontos isolados, torna-se necessário ligá-los. Não basta, portanto, que observação registre e experiência controle. Não caminhamos de modo algum senão à luz da intuição. Esta, naturalmente, deve submeter-se ao controle da experimentação, que, sozinha,
Jamais abandone os atalhos experimentais para percorrer a estrada real do conhecimento. Ao lado das pequeninas experiências particulares, espalhadas pelo infinito mundo fenomênico, é necessária também a experiência unitária do ego, único a quem se torna possível aproximar-se do pensamento divino. Para subirmos pelos caminhos do espírito, necessitamos de uma atitude de fé e de prece. Os caminhos da dúvida e do controle sensório nos levam para o lado da matéria, para a periferia, afastando-nos cada vez mais do centro. Os primitivos, que em lugar de senso de análise, como nós, possuíam um senso de síntese, enfrentavam de modo diferente o mesmo enigma que nos assoberba. Enquanto enfrentamos o mistério, como a um verdadeiro inimigo, armados de todos os recursos e todas as astúcias, para derrotá-lo, dominá-lo e submetê-lo a nós, os antigos se aproximavam dele com palavras sagradas e solenes que suscitavam no coração dos homens o silêncio e a veneração. Hoje em dia, porém, não queremos tanto contemplar, compreender e harmonizar-nos como intervir na natureza, operar, influindo nos ritmos da vida para submetê-los ao nosso desejo. Este mais parece um assalto à divindade. Nossa época tentou de novo. Semelhante experimentação se conduz por tentativas, com movimentos completamente desorientados, na completa ignorância das consequências e reações que possam desencadear. Isso é extremamente perigoso em um universo tão orgânico e interdependente, num campo de forças tão sensíveis e equilibradas. Ninguém desconhece a importância da contribuição do método positivo experimental. Afirmamos, isso sim, a necessidade de completá-la com a contribuição oferecida pelo método intuitivo. Do mesmo modo que a vida, a ciência é bipolar, e, assim como estivemos à procura da vida total e completa, procuramos agora a ciência completa nos seus dois ramos, razão, análise e intuição, síntese. A intuição não é considerada como caso excepcional e pouco apreciável, mas elevada a verdadeiro sistema de pesquisa. Os resultados do objetivismo, que vem de baixo, deveriam fundir-se com os resultados do subjetivismo, vindos do alto. Deveriam dividir entre si as duas fases do trabalho, uma consistente em encontrar, a outra em analisar e demonstrar. Por que motivo, então, nos é tão difícil encontrar na prática conceitos assim fáceis de compreender, tão lógicos e persuasivos? A razão é esta: a intuição apenas pode ser exercida por tipo biologicamente selecionado, isto é, pelo evoluído, de que há poucos exemplares, e esses mesmos acabam sendo, cedo ou tarde, eliminados pela sociedade na luta pela vida. A sede dessas fontes particulares, a que agora lançamos um apelo, se encontra na personalidade humana, imenso problema cujo resumo procuraremos fazer nestas últimas páginas, a título de coroamento desta obra. Não poderíamos enfrentá-lo antes de propormos a solução de tantos outros problemas até agora tratados, que lhes servem de orientação e dos quais o problema da personalidade serve de fecho. Começamos a falar da personalidade nos fins do capítulo 26. Mas era necessário percorrer outro caminho e antepor outras demonstrações para que agora possamos continuar elaborando a conclusão. Na parte final daquele capítulo, definimos a lei de dualidade. Não pode fugir à lei universal o problema que agora nos preocupa. Até mesmo essa individuação constitui, por isso, unidade dupla, isto é, formada de metades inversas e complementares, em choque e em equilíbrio. Também nesse caso nasce desse choque aquela elaboração íntima que lhe constitui a evolução. Vimos as características dos dois termos da unidade e agora retomamos o contato com eles. Portanto, a personalidade humana é bipolar, espírito e matéria, alma e corpo. Quer dizer, equilíbrio e desequilíbrio. Do movimento das duas partes, que se entrechocam, nasce a elaboração evolutiva. As duas partes são amigas e rivais, atraem-se e repelem-se, procuram-se e evitam-se, estão ligadas uma à outra,
para que assim possam viver, mas, apenas uma delas se mostra a mais fraca, a mais forte predomina e invade o campo da outra. Dissemos que as raízes do psiquismo mergulham profundamente nos meandros misteriosos da estrutura orgânica. Acrescentemos agora que as causas e as razões da estrutura orgânica estão sediadas na parte mais elevada do campo do psiquismo. O mistério do espírito estende-se até a intimidade da célula, cuja complexa estrutura já estudamos. A vida palpita num e no outro polo, desde a inconfundível individualidade sintética e unitária à extrema ramificação sensorial, a infinita multiplicação celular, a analítica pulverização fenomênica ambiental. O eu é duplo, não fica no centro apenas, mas também na periferia, ora analítico, para captar e absorver experiências, ora sintético, para resumi-las e destilar-lhes as qualidades. No centro, permanece idêntico a si mesmo, como eu inconfundível. Na periferia, flutua em meio a experiências mutáveis. A corrente move-se em duplo sentido. O mundo interior nutre-se das vibrações provenientes do mundo exterior, mas acaba dominando-o e plasmando a sua vontade. A atividade celular repercute na atividade psíquica e ao contrário. O eu pode ser concebido como centro apenas enquanto pudermos relacionar-lhe a ideia complementar de periferia. Assim, a personalidade espiritual pode significar a síntese de inteligências celulares, e o oceano dos micro-organismos celulares, inclusive o átomo e seus elétrons, representará o veículo dessa personalidade, como o corpo, roupagem da alma. O espírito, uma vez que é o centro, pertence a todos os pontos da periferia, é o centro e, ao mesmo tempo, a periferia. No homem se repete, em ponto pequeno, o plano construtivo do universo. O microcosmo é feito à imagem e semelhança do macrocosmo. A natureza obedece a esquemas únicos e simples, repetidos em todos os estágios evolutivos, em todas as dimensões e presentes em todas as complexidades, de maneira que, para dirigir e animar tudo, basta um único princípio, método e dinamismo. As infinitas manifestações fenomênicas obedecem a um só motor e a um só tipo diretivos. E isso de um extremo a outro, dos mais complexos agregados às unidades mais elementares, por exemplo, do sistema solar ao átomo. Assim, todo fenômeno não passa, em substância, de uma espécie do mesmo modelo. Todas as formas se calcam no esquema originário de que derivam os demais. Torna-se fácil, portanto, compreender a analogia entre todos os fenômenos e justificar-lhes o parentesco. Daí a possibilidade de reduzi-los a tipo único. Assim se explicam as comparações, a que tantas vezes recorremos, entre os fenômenos morais e físicos e a relação unitária dos campos mais dispares. Como a personalidade humana, também o universo é bipolar e construído segundo o mesmo princípio. A unidade máxima, ao invés de constituir-se exceção, confirma a lei de dualidade. Essa bipolaridade é a estrutura interna do monismo, que é dualístico. As observações, que até agora fizemos e culminaram no estudo da personalidade humana, corroboram esse conceito e resultam nesta conclusão. Os dois termos do binômio, embora extremos opostos e distintos do fenômeno, estão indissoluvelmente unidos, funcionam conjugados, condicionam-se reciprocamente. Podem ser considerados como luz e sombra um do outro. São, portanto, distintos e distinguíveis, Criador e criação, alma e corpo, princípios diferentes, porém, pelo fato de serem complementares, de funcionamento único, indivisível, reciprocamente condicionado e, portanto, equilibrado, de modo que a queda de um termo importa na do outro. No esquema de nosso universo, pelo menos tal qual se nos revela hoje, não tem sentido a sobrevivência de um termo só. O equilíbrio de impulsos que o rege impõe não se possam os dois termos separar sem ruína total. Isso não é simples hipótese ou teoria filosófica, mas verificação objetiva do estado atual das coisas.
Portanto, o eu central, no universo e na personalidade humana, está presente na intimidade até mesmo do último átomo de seu organismo físico, como já disse.